Temos aqui as conhecidas contas garantidas. O que são contas garantidas, pessoal? É uma linha de crédito também utilizada para curtíssimo prazo. Mas aí ela tem o lado de ter uma garantia. Normalmente uma garantia pode ser um recebível. O que é um recebível? É um dinheiro que a empresa vai receber do cliente e ela coloca esse dinheiro à disposição do banco para pagar. E aí o banco antecipa para ela aquele crédito. Antecipa o dinheiro para ela, cobra uma taxa, desconto, né? O banco cobra, lógico, para poder antecipar, mas a empresa antecipa algum recebível. E aí, no caso, ela dá algum recebível em garantia para poder ter aquele financiamento. Aqui, no caso, ela usou não para antecipar. Entenda o seguinte, ela usou como garantia, ok? Não é um desconto de títulos. É bom diferenciar isso só para recapitular para vocês. Eu estou usando o recebível que eu tenho dos clientes como garantia que eu vou pagar aquilo ali, mas não antecipei, tá? Você vai ver ainda desconto de títulos, que é a antecipação disso. Mas, assim, essa garantia pode ser um recebível ou pode ser uma garantia real, que aí envolve... assim, a minha empresa, por exemplo, eu posso deixar o imóvel, se for, ainda mais quando eu vou fazer um valor maior, né, mais expressivo para uma expansão da minha loja. Se eu sou empresário, um lojista, eu quero expandir minha loja, eu posso precisar de um recurso maior e não quero pagar juros muito altos. Então, eu vou dar uma garantia, que pode ser uma hipoteca, penhorar algum bem meu, eu posso ter um terreno que eu quero penhorar, quero colocar como hipoteca para poder receber, o banco ter mais segurança para me emprestar com uma taxa menor. Lembram-se daquele conceito? Quanto maior o risco, maior a taxa. Quanto menor o risco, menor a taxa. Então, se eu tenho garantias, eu tenho menos risco. O banco tem menos risco, tá? O banco tem menos risco, então ele vai me dar uma taxa, ele vai me passar uma taxa menor, que para mim vai ser bom também. Porque eu ofereci uma garantia, eu sei que meu caixa, se eu vou fazer um empréstimo nesse nível, vou dar uma garantia, eu tenho uma previsibilidade, até porque o banco avalia isso também, que eu vou poder pagar aquele empréstimo, né? Vou poder pagar essa conta garantida. Mas eu posso, importante, se eu dou uma garantia, eu quero uma taxa menor também. Olha, eu estou dando a garantia aqui, então o risco é mais baixo, o banco tem o risco mais baixo. Então, eu estou falando como lojista aqui. O Banco do Brasil tem o risco está mais baixo, então diminui a taxa de juros, né? Então o mercado já precifica dessa forma, já reduz a taxa de juros, e a pessoa tem taxa mais baixa e limite de crédito mais elevado, por isso que o limite é mais alto quando existe garantia. Porque o banco sabe assim, peraí, em último caso eu vou executar a garantia. O que é executar a garantia? Danilo. Eu vou retomar, pegar esse bem aqui, se o lojista não pagou, eu tenho essa garantia do bem. Depois eu vou leiloar esse bem, vou ver o que eu faço com esse bem. O banco vai ter sua forma de agir na parte de cobrança judicial, inclusive, mas assim, ele está resguardado por um bem, por uma garantia real, por isso que não é garantia real, tá? Ok? Então, vocês entenderam o que é conta garantida. Crédito rotativo, nós já vimos um pouquinho quando falamos de Danilo, cartão de crédito. Pois não, Antônio? Alguém falou? Matheus, com licença, Danilo, Matheus, desculpa interromper a aula. pois não. Fiquei com uma dúvida na cabeça, porque quando se referiu a falar pegar empréstimo, e empresa que pega empréstimo para expandir, etc., de juros baixos, em relação às contas garantidas, aí me veio uma dúvida na cabeça aqui que não está tão relacionado a contas garantidas, mas eu fico pensando, digamos que tu e Antônio, vocês dois têm uma empresa, sendo que tu, por ter a tua empresa e pegar mais vezes empréstimo, tem alguma chance, tipo assim, do banco te dar algum benefício a mais por tu ter um histórico de bom pagador e, por exemplo, Antônio nunca pegou empréstimo, então o juros dele vai ser mais alto? Existem essas possibilidades, assim, do banco dar um desconto? Beleza, Matheus, não foi que falou? Foi. João Matheus, boa pergunta. Olha só, na verdade, nesse caso, se eu e Antônio, se temos uma empresa, o banco vai enxergar a empresa como um todo, a empresa. Ele pode até fazer uma avaliação dos sócios também, mas assim, ele está vendo a empresa. Se a empresa sempre pagou, eu tomei o empréstimo, mas pela empresa, e sempre paguei, ele não vai ficar olhando para Antônio, tá? Ele vai olhar para o histórico da empresa, do CNPJ da empresa. Se fosse pessoa física, é lógico que o banco, quando vai fazer análise de crédito, ele verifica o histórico de pagamentos. Então, aí, se for pessoa física, vai olhar o meu e o de Antônio separadamente. Olha o CPF de cada um, tá? Então, Não, essa é a mas eu, lógica. eu digo no seguinte, por exemplo, eu tenho a minha empresa e tu tem a tua. Somos duas pessoas, somos dois CNPJ totalmente diferentes. Sendo Ok. que, digamos que tu tem um histórico
de bom pagador, porque tu já pediu algumas vezes empréstimos e etc. Assim, tu já tem um histórico no banco de pegar empréstimo e concluir empréstimo, ou seja, o banco tem a confiança em tu. E no meu CNPJ eu nunca peguei empréstimo algum. Eu estou indo pela primeira vez, mas de qualquer jeito eu mostro alguma garantia para o banco, certo? Que tem que ter. Mas de qualquer forma, tu por ter mais histórico do que eu, que estou indo de primeira viagem, tu já tem um histórico, o banco te dá algum benefício, assim, porque tu já tem vários históricos de empréstimo e de bom pagador. Com certeza. Não, eu entendi sua pergunta agora. São duas empresas distintas, né? Aí Isso. uma tem histórico, mas não tem garantia. A outra não tem histórico, mas tem garantia. As Veja só. duas têm garantia, só quero saber se, pelo fato de, ao decorrer dos anos de empresa, a pessoa conseguindo quitar os empréstimos ao longo dos anos, ela vai ganhando algum bônus, assim, por ser um bom Sim, pagador, para o sim. futuro pegar mais empréstimos. Os juros cai, o banco pode fazer isso, tipo assim, Perfeito. diminuir juros e etc. Bem colocado, Antônio, Matheus, bem colocado, Matheus. Assim, veja só, existe o que se chama de credit score. O banco ele faz uma avaliação da empresa e a empresa que é boa pagadora, se a empresa é boa pagadora, ela já tem um credit score diferente, ela tem um rating maior e muitas vezes existem linhas de crédito que o banco reduz a taxa de juros para quem está com um conceito maior. Ele diz assim, empresa, se for avaliada nesse conceito aqui, eu trabalho com a taxa menor para esse cliente aqui. É possível fazer isso sim, porque aí é histórico de crédito, é rating, chama de rating. A empresa é avaliada por um sistema de avaliação. Costuma ser um sistema, não é? Antigamente, né, Antônio, assim, o gerente dava o crédito de acordo, a gente conhecia os clientes, ele dava o crédito, mesmo o próprio gerente liberava o crédito. Então, poderia dar um limite mais alto, sem fazer a avaliação que o sistema faz hoje, o sistema de risco do banco. E Isso, aí ele vai olhar antigamente, tanto a questão do credit score, tanto o histórico de pagamento, e se a pessoa, se além de ser um bom pagador da garantia, ele vai ter uma taxa, tende a ter uma taxa menor, sim. verdade, Né? exatamente. Assim, antigamente a análise de crédito era feita pelo gerente, ele ia lá, visitava a empresa e tal. Hoje é feita por computadores, né, com modelos estatísticos. Eu fiz o meu mestrado nessa área e ele vai pegar histórico de empresas similares àquela ali e vai ver pelo segmento, pelo faturamento da empresa, a capacidade dela pagar. Além disso, tem a questão comportamental. Se ela tem um histórico de boa pagadora, aí são os seis do crédito, né? Tem o chamado caráter, capacidade. Não é só a garantia, que a gente chama de colateral, mas é uma análise complexa, envolvendo tudo. Mas quem tem um bom histórico, com certeza leva vantagem. Ou seja, sai mais barato então, né? Pegar um empréstimo, sai mais barato. Tende a sair mais barato para quem tem um bom histórico de pagador. Tende a Entendi, sair. entendi. Tempo de relacionamento com o banco sem problemas. Aí tende a ficar mais barato. Perfeito, então, né? Esclarecida aí a dúvida do Matheus. Então, voltando aqui, crédito rotativo, pessoal, a gente já falamos sobre isso, mas só recapitulando, crédito rotativo, ele é tanto aquela situação de você, exemplos práticos, cartão de crédito, né? A fatura do cartão que você não pagou o total, pagou o mínimo, o intervalo entre o mínimo e o total, e aí você vai financiar. Quando você financia, você, cliente, você está pagando taxas altas, então o crédito rotativo apresenta juros mais altos. Tá? Desconto de títulos. Então, é a modalidade que a instituição financeira antecipa um valor para a empresa, o recebível da empresa, certo? Então, o banco, ele pode, a empresa tem um recebível para, seja nota promissória, seja um cheque, para receber dos clientes dela. Ela pode chegar no banco e dizer assim, eu preciso desse dinheiro agora, banco. Banco do Brasil, me antecipa. Você vai receber 3 mil desse recebível. Tá, eu vou, então, te fazer um desconto, vou lhe cobrar um percentual. Lembra que a gente viu um pouquinho disso em matemática financeira, mas indo para conhecimentos bancários, o produto é esse. O banco vai aplicar uma taxa e vai dizer assim, vou lhe cobrar, vamos lá, se cobrar 3 mil, vou lhe cobrar 10% sobre o valor de face aqui. Então, ele vai acreditar, se for descontado os 3 mil, 10%, 300 vai acreditar 2.700 para a empresa e esse 10%, que é uma taxa muito alta, né? Tende a ser até mais baixa, dependendo da situação, né? Bem mais baixa, mas para vocês entenderem, o banco aplica um desconto, uma taxa de desconto, e aí fica com o recebível de 3 mil e antecipa para a empresa menos porque aplicou esse desconto. Tá? Então, essa antecipação também ela está sujeita a IOF, o Imposto de Operação Financeira, e ela funciona dessa forma, muito utilizada para pessoa jurídica. Tá?
Uma outra linha é chamada financiamento de capital de giro. Então, essa linha de financiamento ela pode ser feita para a empresa cujo gasto não esteja vinculado a um gasto exclusivo, é um gasto só desse tipo de serviço que eu faço, né, esse tipo de despesa que eu tenho. Ou também pode ser um financiamento de outra modalidade, que é para compra de material, insumos, material de estoque. Eu posso ter um financiamento para bens, para material, para minha empresa, e posso ter financiamento de capital de giro geral, por exemplo. Eu preciso financiar meu capital de giro para despesas recorrentes, né? Recorrentes. Então, eu preciso ter essas duas linhas. É lógico que quando eu vou financiar insumos e material, tende a ter um financiamento de valor maior, tá? Então, esse financiamento pode ter também garantias. O banco acredita esse valor para o tomador do financiamento do capital de giro, né, do financiamento de capital de giro. Ele acredita, e aí, logicamente, mais uma vez falando, quando existe uma garantia, as taxas são mais baixas. Eu posso, na operação, dizer assim, eu te dou em garantia os próprios recebíveis que eu tenho, como um exemplo lá da conta garantida. Tá? Então, esse financiamento costuma ser parcelado, né? Eu parcelei capital de giro, pode ter carência ou não, é parcelado. Conta garantida, pessoal, só retomando um pouquinho em cima, a conta garantida, lembre-se que é um limite disponível lá para a empresa, que ela pode ou não utilizar, ela tem uma conta garantida, um limite à disposição dela, certo? Financiamento de capital de giro é um recurso que eu tomo e eu pago parcelado, mas que pode também haver ou não garantia, e existem essas duas finalidades que nós discutimos aqui, ok? Então, vocês entenderam o que é financiamento de capital de giro também. E aí, estamos vendo aí vários produtos bancários, vocês estão ficando feras aí, então, vamos começar a falar bebês, né? Bebês no sentido de linguagem, bebês, porque na Caixa, por exemplo, quando eu trabalhava na Caixa, a gente dizia que falava caixês. Eu acho que Antônio Amorim, com isso, também, quando passou no Banco do Brasil, aprendeu um pouquinho da linguagem bebês, né? Então, você vai começar a falar bem a linguagem bancária, que é importantíssimo, tá?